Olá, queridos amigos. Estou gravando este vídeo na Universidade Adventista da Bolívia, um lindo campus universitário na cidade de Vinto, Cochabamba. Este capítulo descreve a visão que o apóstolo Pedro teve em relação ao trabalho pelos gentios. Também descreve o relatório de Pedro à igreja de Jerusalém, a discussão deles sobre o assunto e, finalmente, o consenso da congregação sobre a origem divina do plano de salvação para judeus e gentios, sem distinção. Na primeira parte desta perícope, Pedro é apresentado indo dar o relatório aos irmãos da Judéia sobre o ocorrido na casa de Cornélio, onde um grupo de gentios, que escutava a pregação do Evangelho, recebeu o Espírito Santo e evidenciou manifestações dos dons espirituais. Pedro estava afirmando e evidenciando o novo direcionamento da missão cristã de pregar aos gentios. A igreja em Jerusalém o interrogou, ouviu sua história e afirmou que Deus estava dirigindo tudo. A partir do versículo 19, é possível observar que os seguidores de Cristo foram espalhados pela perseguição para lugares como Fenícia, Chipre e Antioquia. Quando isso se tornou conhecido em Jerusalém, eles enviaram Barnabé como missionário para fazer um trabalho de reconhecimento da situação e, se possível, o que foi o caso, instruir e exortar os novos convertidos a permanecerem fiéis ao Senhor. Uma clara evidência da obra divina nessas pessoas é o exemplo que é apresentado nos versículos 27 a 30, onde é mencionado um evento milagroso. Um homem chamado Ágabo profetizou um tempo de fome que depois se cumpriu durante o reinado do imperador Cláudio, mais ou menos entre 41 a 54 depois de Cristo, que foi o período deste imperador. No versículo 26, podemos observar a atmosfera que se respirava na igreja primitiva. Eles se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão, seguindo o registro bíblico. Ali foi a primeira vez que as pessoas se chamaram de cristãos. Isso tinha inicialmente uma conotação pejorativa. No entanto, hoje, ao observarmos os princípios e valores que um seguidor de Cristo defende, deve ser para nós uma honra e um privilégio exaltar o nome de nosso Salvador como nossa identidade e, assim como os primeiros discípulos, levar a mensagem a todo mundo. Que a nossa postura seja como aquela postura dos primeiros discípulos de Cristo, sermos cristãos de verdade. Que Deus abençoe você e a sua família. Há um tempo atrás eu vi uma história que me impactou bastante. Ela falava de uma menininha que saiu para vender maçãs na praça. Apesar de muito jovem, ela precisava trabalhar muito para ajudar sua mãe que estava doente. No final do dia, depois de não ter vendido nenhuma maçã, ela se sentou triste na calçada, sentindo-se derrotada. O que ela não sabia é que um cavalheiro, dono de uma loja do outro lado da rua, a observava durante toda a tarde e percebeu a frustração da menina. Em um ato de bondade, ele foi até ela e lhe perguntou: "Menina, quanto custa toda a sua cesta de maçãs?" Ela, sem entender muito a pergunta, deu o preço e se surpreendeu quando ele avisou que compraria todas as maçãs dela. Emocionada, a menina olhou para ele e perguntou: "Moço, o senhor é Deus?" O homem, sem entender a razão da pergunta, pediu para que a menina explicasse o porquê da pergunta. Ela então esclareceu: "É que hoje de manhã, antes de sair de casa, minha mãe orou comigo e disse que eu não deveria me preocupar porque Deus me ajudaria quando eu estivesse triste. E justamente o Senhor apareceu no momento em que meu coração estava cheio de tristeza. Então, acho que o Senhor só pode ser Deus." Emocionado com o relato da menina, o homem carinhosamente respondeu: "Não, criança, eu não sou Deus, mas eu sou um representante dele aqui neste mundo." Que resposta interessante! Na verdade, todo cristão deveria sentir a responsabilidade de ser um representante de Cristo aqui neste mundo. Esta história me fez pensar no capítulo 11 do livro de Atos. Esta seção narra a expansão do Evangelho de Cristo para além das fronteiras judaicas, alcançando os gentios. Após o capítulo descrever o retorno de Pedro a Jerusalém para contar um relato sobre a conversão de Cornélio, a Bíblia mostra o avanço do cristianismo na cidade de Antioquia. Esta era a terceira cidade do Império Romano com cerca de 500 mil habitantes. E justamente neste lugar, os discípulos ganham o adjetivo mais importante. O verso 26 declara aqui: "E quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos." Se você ler os versos anteriores, perceberá que o contexto do recebimento do adjetivo de cristão é bem interessante. A Bíblia descreve os discípulos falando sobre Cristo em todos os lugares e para todas as pessoas.
Mesmo diante de perseguições, eles não deixavam de falar de Cristo. Mesmo em terras estrangeiras, Cristo estava nos lábios de seus seguidores. Como então eles falavam de Cristo, viviam para Cristo e testemunhavam de Cristo? As pessoas ao seu redor os classificaram como cristãos. E quanto a nós, merecemos o título de cristãos? Cristo de fato é o nosso referencial? Somos representantes dele em nossa sociedade? As pessoas enxergam Cristo em nós? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal.